Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo e uma urgência que não nasce das tarefas. É um peso interno que surge quando você tenta acompanhar um ritmo que nunca foi humano. A sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo, sempre insuficiente, não é coincidência. É consequência. Consequência de uma mentira silenciosa que o mundo moderno repetiu tantas vezes que você acabou acreditando. A ideia de que seu valor está no quanto você produz e não em quem você é. Essa crença se infiltrou no seu cotidiano com tanta sutileza que hoje você confunde movimento com evolução, ocupação com propósito e exaustão com responsabilidade. A produtividade deixou de ser ferramenta e se tornou identidade. Você mede seus dias pelo número de tarefas concluídas, mede sua semana pelo que entregou, mede a si mesmo pela sua capacidade de continuar fazendo, mesmo quando algo em você está implorando por pausa. Essa lógica não te fortalece. Ela te consome. Ela transforma sua mente em uma máquina que nunca desliga e seu corpo em um dispositivo que precisa aguentar mais do que foi feito para suportar. E quanto mais você tenta acompanhar essa corrida, mais percebe que está se afastando de si. O mais perturbador é que essa busca por eficiência não nasce do desejo genuíno de crescer, mas do medo de parar. Parar dói, porque no silêncio você encontra aquilo que tentou evitar. Parar revela o cansaço emocional que você camuflou com metas. Parar expõe a falta de sentido que você tentou esconder atrás de produtividade. Parar te coloca frente a frente com a pergunta que ninguém quer ouvir: quem sou eu quando não estou produzindo? A resposta dessa pergunta revela a verdade mais incômoda sobre a sua vida atual. Você se perdeu tentando entregar mais do que podia dar. Esta jornada é um confronto com essa mentira. Não para condenar o fazer, mas para resgatar o ser. Para mostrar onde você se desconectou, onde começou a se exigir demais, onde confundiu sobrevivência com desempenho. Cada tema daqui em diante vai expor um pedaço da estrutura que te trouxe até esse ponto, desmontando camada por camada a lógica que te ensinou a acreditar que produtividade é sinônimo de valor. Porque antes de recuperar sua vida, é preciso enxergar o que ela se tornou enquanto você tentava provar o que nunca precisou provar. Existe um momento da história recente em que o tempo deixou de ser vivido e passou a ser calculado. Não foi uma decisão consciente, nem uma mudança anunciada. Aconteceu em silêncio, quando você começou a medir o valor do seu dia pela quantidade de tarefas concluídas, e não pelo que experimentou de verdade. Essa transformação não alterou apenas sua rotina, alterou sua percepção de existência. O tempo, que sempre foi território humano, virou instrumento de cobrança. Desde então, você não olha mais para as horas como oportunidade, mas como dívida. Essa linha invisível começou a se formar quando você percebeu que o mundo ao redor parecia andar mais rápido que você. Pessoas produzindo mais. Empresas exigindo mais. Um ambiente onde parar significava ser ultrapassado. Você foi absorvendo essa lógica sem perceber, até que sua relação com o tempo perdeu naturalidade. Cada minuto começou a carregar obrigação. Cada pausa começou a parecer preguiça. Cada descanso começou a provocar culpa. O tempo deixou de servir você. Agora é você quem serve o tempo. Essa mudança é muito mais profunda do que parece. Porque quando o tempo deixa de ser vivido, você deixa de existir no próprio dia. Você não sente as horas, apenas cumpre o que elas exigem. Você não participa da própria vida. Você executa. E essa execução se torna tão constante que, pouco a pouco, sua identidade se molda ao ritmo externo. Você passa a se definir pelo que faz e não pelo que é. A consequência disso não é apenas cansaço, é ausência. Uma ausência de si mesmo que cresce sem barulho. O perigo dessa linha invisível é que ela é infinita. Não importa o quanto você produza, ela sempre se estende mais um pouco. Sempre haverá algo atrasado, algo otimizado, algo a revisar, algo a melhorar. Essa sensação constante de insuficiência cria uma ferida silenciosa, a crença de que você nunca está fazendo o suficiente. E essa crença, quando repetida dia após dia, se torna a base emocional da sua relação com o mundo. Você começa a acreditar que descansar é um privilégio que ainda não merece. É aqui que o vazio começa a se instalar. Não o vazio dramático, mas o vazio funcional. Aquele que nasce da vida vivida como planilha e não como experiência. Você se perde no impulso de fazer. E
quando finalmente olha para si, percebe que seu tempo não tem mais textura, não tem mais cor, não tem mais memória. Apenas números, apenas cumprimento, apenas sobrevivência. A linha invisível transformou o tempo em cobrança, e ao tentar acompanhá-la, você deixou de habitar sua própria existência. Há um tipo de cansaço que não aparece em exames, não melhora com sono e não se resolve com férias. É um esgotamento que nasce na alma, não no corpo. Um peso contínuo que você carrega mesmo nos dias em que deveria se sentir bem. Você vai dormir cansado, acorda cansado, respira cansado. E, em vez de questionar essa exaustão, você aprendeu a aceitá-la. Aprendeu a chamá-la de rotina, de responsabilidade, de vida adulta. Essa naturalização é perigosa, porque transforma um sinal de alerta em um hábito, e um hábito em identidade. A exaustão silenciosa não surge de grandes eventos. Ela nasce da soma de pequenos autossacrifícios. A pausa que você não faz para não parecer improdutivo. O pedido de ajuda que você engole para não parecer fraco. O limite que você ultrapassa para não decepcionar ninguém. Cada concessão parece pequena, mas, juntas, constroem uma vida onde você não tem mais espaço para existir como ser humano, só como função. Você começa a confundir seu limite com fraqueza. Acredita que, se você parar, tudo desmorona. Acredita que sua importância está diretamente ligada ao quanto você aguenta. Acredita que sentir cansaço é sinal de incompetência. E quando internaliza essa ideia, o corpo deixa de ser corpo e passa a ser ferramenta. Uma máquina que você exige que continue mesmo quando está implorando, de forma silenciosa, para que você pare. O mundo ao seu redor reforça essa lógica. As pessoas elogiam sua produtividade, sua disposição, sua disciplina. Veem eficiência, mas não veem desgaste. Veem resultados, mas não veem o preço. E sem perceber, você começa a achar que sua única utilidade está em entregar. Não importa como você está, importa apenas o que você faz. A exaustão se torna invisível aos olhos dos outros, e gradualmente, aos seus. Esse cansaço crônico gera um tipo de vazio emocional que cresce de dentro para fora. Não é tristeza, não é depressão, é ausência. Uma sensação de que você está sempre se afastando de si mesmo, mesmo enquanto cumpre todas as expectativas externas. Você sente que vive, mas não vive. Age, mas não sente. Faz, mas não se reconhece no que faz. O cansaço aqui não é sobre esforço físico. É sobre tudo o que você deixou de sentir para continuar funcionando. E é justamente esse funcionamento contínuo que destrói sua vitalidade. Porque você não nasceu para operar sem pausa, sem profundidade, sem espaço interno. Essa exaustão silenciosa é o corpo tentando te dizer que sua vida atual não comporta mais sua verdade. Que você não pode continuar se sacrificando em nome de uma produtividade que nunca te devolveu aquilo que você perdeu ao tentar alcançá-la. Existe uma lógica cruel que se infiltrou no modo como você vive. A ideia de que seres humanos funcionam como máquinas. Uma lógica que nasceu nas fábricas, se espalhou pelas empresas, invadiu as escolas e agora domina até os seus pensamentos mais íntimos. A mesma mentalidade que exigia que máquinas produzissem sem erro e sem pausa, passou a ser aplicada ao seu corpo, à sua mente e à sua sensibilidade. Essa transição não foi percebida, porque aconteceu de forma silenciosa, mascarada como evolução, eficiência, profissionalismo. Mas o impacto dela é profundo, porque sua alma nunca foi feita para operar como um dispositivo. A lógica industrial organiza o mundo em etapas, metas, entregas e performance. Nada disso seria um problema se fosse aplicado apenas ao trabalho. O problema é que você começou a aplicar isso à própria identidade. Você passou a achar que precisa render sempre, que precisa melhorar sempre, que precisa ser útil o tempo inteiro. Transformou suas emoções em obstáculos, suas pausas em fraquezas, seus limites em defeitos. Você não se permite ser humano porque, em algum momento, aprendeu que humanidade atrapalha. Quando essa lógica se instala, você deixa de se perceber como alguém em processo e passa a se ver como produto. Seus dias se tornam linhas de montagem, seus pensamentos se tornam planilhas, seus sentimentos se tornam ruído. Tudo precisa ser quantificado, controlado, otimizado.
Você substitui espontaneidade por produtividade, profundidade por eficiência, presença por velocidade. É uma vida precisa, mas sem alma. E esse esvaziamento não acontece de uma vez. Ele acontece lentamente, de forma tão discreta que você só percebe quando já está distante demais de si. O mais perigoso é que essa lógica industrial promete reconhecimento, promete validação, estabilidade, respeito. E como todo ser humano deseja ser visto, você se entrega a ela esperando preencher um espaço interno que o mundo nunca preencheu. Acredita que, se produzir mais, finalmente será suficiente. Mas essa promessa é falsa, porque quanto mais você entrega, mais esperam de você. Quanto mais você se esforça, mais sua humanidade é retirada da equação. Nesse sistema, sua alma não importa. Sua sensibilidade não importa. Apenas o resultado importa. É por isso que tantos se sentem vazios, mesmo no auge da performance. Porque produzir bem não é o mesmo que viver bem. Entregar muito não é o mesmo que existir com sentido. E seguir o modelo industrial é tentar encaixar sua alma em uma estrutura que não comporta mistério, profundidade, pausa, dúvida ou emoção, elementos essenciais da experiência humana. Ao se medir por parâmetros mecânicos, você se condena a uma vida que nunca poderá satisfazer sua natureza mais íntima. E quando percebe isso, entende que boa parte da sua dor não vem do que você não conseguiu fazer, mas do que você foi obrigado a deixar de sentir para continuar funcionando dentro de um sistema que nunca foi feito para pessoas, apenas para máquinas. A promessa da alta performance sempre parece sedutora. Ela diz que, se você otimizar seus hábitos, reorganizar sua rotina e for disciplinado o suficiente, poderá alcançar seu máximo potencial. Mas o que ninguém diz é que esse potencial, do jeito que te ensinaram, nunca foi humano. Ele foi moldado para padrões inalcançáveis, baseados em ritmos que ignoram a sensibilidade, o corpo e a própria natureza emocional. A alta performance vende a ideia de crescimento, mas, na prática, consome lentamente aquilo que te torna inteiro. Essa mentalidade cria uma armadilha sofisticada. Você começa acreditando que está evoluindo, quando na verdade está apenas acelerando seu próprio esvaziamento. Cada meta cumprida exige outra. Cada conquista abre espaço para nova cobrança. Cada vitória se transforma em obrigação. E no meio desse ciclo, você não percebe que a pessoa que está se esforçando já não é a mesma que desejava crescer. É alguém moldado pela pressão, treinado para continuar, condicionado a não parar. Você interpreta isso como força, mas é exaustão disfarçada de disciplina. A alta performance exige algo impossível: que você seja constante o tempo inteiro. Constante no humor, constante na energia, constante na qualidade, constante na motivação. Como se seres humanos não mudassem, não oscilassem, não adoecessem, não sentissem medo ou dúvida. O sistema espera que você opere como máquina, mas cobra que você sorria como humano. Essa contradição é insuportável, mas você tenta sustentá-la porque acredita que seu valor depende da sua capacidade de performar. Ao perseguir esse ritmo, algo essencial se perde: sua profundidade. Você começa a viver na superfície de si mesmo, sempre focado no próximo passo, no próximo objetivo, no próximo compromisso. Não há tempo para sentir, refletir, elaborar. Suas emoções passam a ser tratadas como distrações. Seu corpo, como barreira. Sua sensibilidade, como fraqueza. A alta performance não amplia quem você é. Ela reduz. Reduz sua presença. Reduz sua espontaneidade. Reduz sua humanidade. O mais irônico é que você não percebe essa perda enquanto ela acontece. Porque o sistema te recompensa. Elogios, reconhecimento, pequenas conquistas. Tudo isso funciona como combustível emocional que mantém você correndo em direção a um ponto que nunca chega. E quanto mais você corre, mais se distancia de si. Quando finalmente olha para dentro, percebe que para ser tudo o que esperava, você deixou de ser quase tudo o que era. Essa é a mentira central da alta performance. Ela promete grandeza, mas entrega esvaziamento. Promete evolução, mas produz desgaste. Promete realização, mas destrói a capacidade de sentir satisfação real. E quando você percebe isso, entende que fazer mais nunca te tornou melhor. Apenas mais distante, mais mecanizado, mais sobrecarregado. Em muitos momentos, mais vazio.
A alta performance transforma até sua vida interna em resultado. E quando sua interioridade vira meta, deixa de ser sua. Porque a alma não se expressa por produtividade. Ela se expressa por verdade. E nenhuma performance, por mais impecável que seja, consegue substituir isso. Há um fenômeno silencioso acontecendo dentro de você toda vez que tenta descansar. Não importa se é um fim de semana, uma tarde livre ou apenas alguns minutos sem fazer nada. Assim que o corpo desacelera, surge uma inquietação que você não controla. Um incômodo discreto, mas persistente, que te diz que algo está errado. Você tenta relaxar, mas a mente começa a listar tarefas, responsabilidades, obrigações imaginárias. Esse desconforto não é natural. Ele foi aprendido. É resultado de um condicionamento emocional tão profundo que transformou o descanso em transgressão. A culpa por descansar nasce de um sistema que te ensinou que pausa é perda, que parar é sinônimo de atraso, que, enquanto você descansa, alguém está avançando. Essa lógica cria uma sensação de ameaça constante, como se cada minuto de descanso estivesse colocando em risco sua relevância, seu lugar no mundo, sua capacidade de acompanhar o ritmo. O descanso deixa de ser direito e se torna risco. E por causa disso, você passa a viver em estado de alerta, mesmo nos momentos em que nada exige sua atenção. Esse condicionamento transforma sua mente em vigilante permanente. Mesmo quando o corpo tenta parar, a consciência continua operando em velocidade máxima, como se fosse proibido desligar. É por isso que, mesmo descansando, você não descansa. Você se deita, mas não entrega peso ao colchão. Você pausa, mas não relaxa. Você respira, mas não se solta. Sua mente monitora, checa, compara, calcula. Ela se tornou escrava de um algoritmo emocional criado para garantir que você nunca pare o suficiente para perceber o quanto está se perdendo. O mais doloroso é que essa culpa não surge de uma exigência externa explícita. Ela nasce dentro de você. Você se cobra antes que alguém cobre. Você se julga antes que alguém julgue. Você tenta justificar até os raros momentos em que faz nada. É uma vigilância interna construída a partir de anos, sendo recompensado quando produz e ignorado quando apenas existe. O descanso passa a ser visto como fraqueza. E sem perceber, você começa a se sentir culpado por necessidades humanas básicas. Esse ciclo cria uma distorção emocional grave. Você só se permite pausar quando já ultrapassou o limite. Só descansa quando o corpo falha. Só desacelera quando desmorona. Descanso deixa de ser prevenção e passa a ser reparo. Um reparo emergencial para uma estrutura emocional que já estava fragmentada. E, enquanto esse padrão se repete, o vazio interno se aprofunda. Porque não existe presença onde há culpa. Não existe descanso onde há julgamento. Não existe vida onde tudo precisa ser justificado. Quando você começa a enxergar esse mecanismo, percebe algo fundamental. A culpa por descansar não é sua. Foi plantada, foi aprendida, foi reforçada por um sistema que lucra com sua exaustão. E mesmo sabendo disso, a sensação não desaparece de imediato. Porque desaprender culpa exige coragem, exige silêncio, exige aceitar que você merece existir, mesmo quando não está entregando nada. Há um momento em que o fazer constante deixa de ser produtividade e se torna anestesia. Você não percebe quando isso começa, porque o ritmo acelerado te dá a falsa sensação de movimento, de evolução, de importância. Mas, aos poucos, a vida vai perdendo profundidade. Você se acostuma a existir em uma superfície emocional cada vez mais fina, onde as tarefas servem para ocupar espaços que antes eram dedicados ao que você sentia. Esse processo é sutil, mas devastador. Ele cria uma vida onde você funciona perfeitamente e sente quase nada. Quando você vive sem pausas, sua mente entra em modo de sobrevivência. Ela não reflete, apenas reage. Não pensa, apenas resolve. Não sente, apenas opera. Você se afasta de si sem perceber, porque no ritmo que sustenta, qualquer fragmento de introspecção seria perigoso. Parar, mesmo por alguns minutos, significaria abrir as portas para uma avalanche de emoções que você não sabe mais como administrar. Por isso, a velocidade não é apenas hábito, é defesa.
um mecanismo de proteção que impede você de encarar o que está acumulado por trás da produtividade. Essa defesa, porém, tem um preço alto. Quando você evita sentir, o que deveria ser processado se acumula. A tristeza que não é reconhecida se transforma em apatia. A raiva que não é expressa se transforma em irritação constante. O medo que não é encarado se transforma em ansiedade. Em vez de aliviar, o ritmo intenso compacta tudo dentro de você, criando um bloco emocional que pesa cada vez mais. Você acredita que está sendo forte, mas, na verdade, está se destruindo lentamente ao recusar a própria humanidade. O corpo tenta avisar, mas você não escuta. Ele endurece os músculos, aperta a respiração, desregula o sono, altera o apetite. São pedidos de ajuda que você interpreta como distração. Então você responde da única forma que aprendeu, produzindo mais. Esse mais não é solução, é fuga. E quanto mais você foge, mais sente que está se distanciando de si. Até que chega o momento em que você percebe que não sente mais prazer, motivação ou sentido. Nada emociona, nada toca, nada te alcança. Você funciona como se estivesse vivo, mas por dentro existe uma espécie de silêncio sufocante. Essa é a dor central de existir sem pausa. Você se perde de si, não por falta de capacidade, mas por falta de espaço. Uma vida sem intervalos não comporta alma, não comporta profundidade, não comporta presença. E à medida que o ciclo se repete, você começa a acreditar que essa ausência é normal, que viver assim é apenas parte da vida adulta, que esse vazio é inevitável. Mas não é. Ele é apenas a consequência direta de um ritmo que nunca foi humano, sustentado por alguém que tenta sobreviver da forma que consegue. O verdadeiro perigo desse ciclo é que ele se disfarça de responsabilidade. Você acredita que está fazendo o certo, quando na verdade está abrindo mão da única coisa que torna a vida suportável, a capacidade de sentir. E ninguém consegue existir por muito tempo sem essa capacidade. Não importa o quanto você produza, não importa o quanto você conquiste. Sem pausa, você não vive, apenas continua. Há uma razão escondida por trás do seu ritmo intenso. Não é ambição, não é disciplina, não é desejo de crescimento. O que sustenta a sua produtividade extrema, no fundo, é medo. Medo de se encarar. Medo de sentir o que ficou preso dentro de você. Medo de descobrir que há algo em sua vida que não está funcionando, mas que você não sabe como mudar. E para evitar esse confronto, você preenche cada minuto com tarefas, obrigações e compromissos. Não para avançar, mas para se proteger. A produtividade se torna um escudo emocional. Enquanto você faz, não precisa sentir. Enquanto se mantém ocupado, não precisa olhar para dentro. Enquanto corre, não precisa perceber o quanto está distante de si mesmo. Esse mecanismo é eficiente porque transforma a fuga em virtude. Você recebe elogios por ser tão ativo, tão responsável, tão organizado. As pessoas admiram sua capacidade de dar conta de tudo, mas ninguém vê que esse excesso não é força, é defesa. Uma defesa sofisticada o suficiente para convencer até você. O medo central aqui não é fracassar, é sentir. Sentir tristeza acumulada, sentir raivas engolidas, sentir frustrações adiadas, sentir cansaço profundo, sentir a vida que você não está vivendo. Sentir exige presença, e você já não sabe mais ocupar esse lugar interno com naturalidade. Quanto mais você evita o que dói, mais precisa se ocupar. E quanto mais se ocupa, mais se distancia daquilo que poderia realmente te libertar. A verdade emocional que tenta emergir desde muito antes da sua agenda ficar cheia. A produtividade também serve como anestésico. Ela te mantém constantemente estimulado, constantemente focado, constantemente distraído. Esse estado reduz a intensidade das emoções que você não quer lidar. Você se acostuma a suprimir, e suprimir vira hábito. E o hábito vira identidade. Até que chega o ponto em que você realmente acredita que não sente nada, quando na verdade está apenas amortecido pelo excesso de movimento. Esse funcionamento cria um paradoxo. Tudo o que você faz para se proteger da dor acaba gerando mais dor. Porque o que não é sentido não desaparece. Ele se acumula. Ele se espalha para outras áreas da vida. Ele se infiltra nos seus relacionamentos, no seu humor, nas suas escolhas.
Esse acúmulo cria uma tensão interna tão grande que o corpo precisa compensar. Surgem sintomas que você tenta explicar racionalmente, mas que, no fundo, são mensagens emocionais que você não permite chegar à consciência. O ponto mais cruel desse processo é que a produtividade te dá a sensação de controle. Parece que você está dominando a vida quando, na verdade, está sendo dominado por aquilo que não quer sentir. Parece que está vencendo quando, na verdade, está fugindo. E, à medida que essa fuga continua, você começa a perceber que existe um vazio que cresce, não porque falta algo externo, mas porque sobra algo interno que você insiste em calar. A verdade é simples, mas difícil de encarar. Você não está produzindo tanto porque é forte. Está produzindo tanto porque tem medo de parar. E é justamente nesse medo que se esconde tudo o que precisa finalmente ser ouvido. Existe um momento particular do dia em que a verdade sobre a sua vida aparece com mais força. Não é durante o trabalho, nem no meio das responsabilidades, nem quando você está imerso em produtividade. A verdade surge nos intervalos. Naqueles poucos segundos entre uma tarefa e outra, quando sua mente, mesmo que por um instante, deixa de ser ocupada. É ali, nesse microespaço de silêncio, que o vazio cresce. Ele não vem de fora. Ele não chega de repente. Ele emerge porque, sem movimento, não há nada encobrindo o que você realmente sente. Esse vazio não é ausência de propósito, como muitos imaginam. É ausência de si. É a sensação de que você perdeu contato com a própria essência, depois de anos vivendo em um ritmo que não permite nenhum segundo de presença real. Cada pausa revela um fragmento dessa desconexão. Cada silêncio expõe uma parte da sua verdade que ficou soterrada sob metas, obrigações e expectativas. E, como esses fragmentos são difíceis de encarar, você volta a se ocupar rapidamente, preenchendo qualquer intervalo com um movimento para evitar o encontro. O vazio cresce porque, na maior parte do tempo, você vive longe de si. Suas escolhas se tornaram automáticas. Suas prioridades foram moldadas pelas urgências externas. Suas emoções foram relegadas a segundo plano. Quando a mente tenta repousar, ela encontra um espaço interno que não foi alimentado, cuidado ou ouvido. Um espaço que ficou esquecido enquanto você corria atrás de produtividade. E ao senti-lo, você interpreta essa sensação como falha. Acredita que o vazio é sinal de que precisa fazer mais, quando na verdade é sinal de que precisa sentir mais. Esse crescimento silencioso do vazio não acontece porque sua vida é pequena ou sem sentido. Ele acontece porque você vem tentando preencher sua existência com aquilo que não tem capacidade de sustentar você por dentro. A tarefa cumpre, mas não acolhe. O objetivo entrega, mas não cura. A meta te move, mas não te reconhece. A produtividade preenche o tempo, mas não preenche a alma. E ao perceber isso, mesmo que rapidamente, você sente um desconforto que tenta eliminar voltando para o que é familiar: fazer. Mas o vazio não desaparece porque ele não é inimigo. Ele é sintoma. Sintoma de uma vida que perdeu profundidade emocional, que perdeu contato interno, que perdeu a capacidade de estar presente consigo. E quanto mais você tenta ignorá-lo, mais ele se manifesta. Nos momentos de pausa, nas madrugadas insones, na irritação sem motivo, na sensação de que nada é suficiente. O vazio não é buraco, é chamado. Um chamado para recuperar aquilo que você abandonou enquanto tentava manter sua vida funcionando. Quando você começa a ver o vazio dessa forma, algo muda. Você percebe que ele não quer te destruir, ele quer te devolver. Devolver a presença, a sensibilidade, a profundidade que você sacrificou para continuar produzindo. O vazio cresce nos intervalos, porque é no silêncio que sua verdade tenta voltar. Há um estado psicológico pouco falado, mas incrivelmente comum em quem vive sob pressão constante. É o estado de alta função, onde a mente opera em um nível tão acelerado e automático que parece ter se separado de você. Ela toma decisões antes que você pense. Ela reage antes que você sinta. Ela resolve antes que você perceba o problema. A princípio, isso parece eficiência. Parece inteligência. Parece competência. Mas, com o tempo, você descobre que isso é perda de si. Um labirinto mental onde você age, mas não participa da própria vida. Esse modo de funcionamento acontece quando você ultrapassa repetidamente seus limites emocionais. A mente, sobrecarregada, cria atalhos.
Ela automatiza tarefas, otimiza pensamentos, corta caminhos internos para garantir que você continue funcionando. Mas essa otimização tem um efeito colateral devastador. Você começa a existir de forma mecânica. Não percebe mais transições, não sente mais nuances, não registra mais detalhes. Cada dia passa como se fosse o mesmo. E essa repetição desgasta sua identidade, porque sua mente se tornou máquina, enquanto você tenta continuar sendo humano. No labirinto da alta função, você não pensa com profundidade, você processa. Suas emoções não chegam ao consciente. Elas batem na porta e são empurradas para baixo. Suas sensações não são interpretadas, apenas ignoradas. Sua criatividade diminui. Seu senso de propósito desaparece. Tudo fica comprimido em um fluxo contínuo de obrigações. E quando tenta acessar sua própria interioridade, percebe que ela está distante, quase intocável. Como se parte de você tivesse ficado para trás. Esse distanciamento cria uma sensação estranha. Você se vê fazendo coisas sem saber exatamente por que as faz. Cumpre rotinas sem lembrar como elas começaram. Diz sim sem refletir. Age por reflexo, não por escolha. Isso gera um tipo de cansaço existencial difícil de explicar. Não é apenas estar cansado, é não se reconhecer em quem você se tornou. É viver em um estado permanente de funcionamento, sem um momento de real presença. O mais cruel é que a sociedade celebra esse modo de existir. Pessoas que funcionam mesmo esgotadas são elogiadas. Pessoas que não sentem, apenas entregam, são promovidas. Pessoas que ignoram seus limites são chamadas de resilientes. E é assim que você se afunda mais no labirinto. Cada recompensa externa reforça o comportamento interno que te adoece. Você acredita que está indo bem, quando na verdade está se perdendo. O labirinto mental da alta função também impede você de perceber que está sofrendo. Você se adapta a qualquer dor. Você normaliza qualquer tensão. Você continua porque esse modo automático retira a capacidade de questionar. E, enquanto sua mente trabalha sem você, sua alma fica presa do lado de fora, tentando encontrar um espaço para retornar. Mas não encontra. Não enquanto você estiver vivendo nesse ritmo que confunde sobrevivência com competência. O caminho para sair desse labirinto não é força nem disciplina. É retorno. Retorno à presença. Retorno ao corpo. Retorno ao sentir. Retorno à pergunta que foi esquecida no meio da produtividade. O que está vivo em mim? Essa pergunta, quando finalmente feita, começa a quebrar as paredes que a alta função construiu. Há momentos em que o corpo fala mais alto do que qualquer pensamento. Ele não usa palavras, não tenta argumentar, não busca convencer. Ele apenas reage. Quando você ultrapassa suas fronteiras emocionais, o corpo se torna o primeiro mensageiro da verdade que você não quer ver. Só que, na maior parte das vezes, você interpreta esses sinais como distrações, como irritações pontuais, como algo que atrapalha sua rotina. E enquanto você tenta manter o ritmo, o corpo aumenta o volume. Ele continua avisando até que você não consiga mais ignorar. Esses sinais não surgem de um dia para o outro. Eles são construídos lentamente, acumulados em silêncios internos profundos. Começam com uma leve tensão que você acha normal. Depois, uma dor no peito que você atribui ao estresse. Uma falta de ar durante momentos comuns. Dores de cabeça frequentes. Insônia. Sensação de estar sempre tenso mesmo quando não há motivo. Pequenos choques no estômago quando pensa em certas tarefas. Tremores leves. Irritação constante. Cada um desses sintomas é um pedido de pausa. Um pedido que você aprendeu a negar. O corpo, quando ignorado, tenta compensar. Ele fica em alerta constante, liberando hormônios de estresse como se você estivesse sempre em perigo. Mesmo em silêncio, mesmo parado, mesmo em momentos que deveriam ser de descanso. Isso afeta tudo. Sua respiração, seu sono, sua digestão, seu humor, sua energia. Você acorda cansado porque o corpo nunca descansou de verdade. Dormiu do jeito que conseguiu. Você pensa que está funcionando bem, mas está sobrevivendo por milímetros, apoiado em mecanismos que não foram feitos para ser permanentes. O mais grave é que você se acostuma. O corpo grita, você interpreta como parte da vida adulta. Ele trava, você chama de responsabilidade. Ele falha, você diz que é só mais uma fase.
Esse costume cria uma desconexão quase irreversível. Você deixa de confiar nos próprios sinais. Ignora toda forma de alerta interno, como se sentir fosse um luxo que você não pode pagar. E ao fazer isso, transforma seu corpo em cárcere. Ele tenta te proteger, mas você o força a continuar. Em algum momento, essa resistência chega ao limite. O corpo não aguenta mais sustentar a vida que você insiste em levar. Ele quebra, não por fraqueza, mas por exaustão. Ele falha porque você falhou em ouvir. Ele desacelera porque você não permitiu uma pausa quando ainda havia tempo. É nesse ponto que muitas pessoas descobrem que a mente pode mentir, mas o corpo não. Ele sempre revela a verdade que você tenta esconder atrás da produtividade. O ponto mais difícil é aceitar que esses sinais não são inimigos. Eles são aliados. Eles não vêm para atrapalhar seu desempenho, mas para impedir que você se destrua tentando manter uma vida que não é sustentável emocionalmente. O corpo pede socorro porque sabe que você não percebeu o quanto está distante de si. Ele te salva do caminho que você escolheu inconscientemente, tentando te trazer de volta antes que seja tarde. E quando você finalmente escuta, percebe que o problema nunca foi o corpo. Foi o ritmo. Foi a negação. Foi o esforço de continuar sendo máquina em um organismo que nasceu para sentir. A rotina no início parece uma aliada. Ela organiza seus dias, reduz o caos, dá estrutura à vida. Mas existe um ponto em que essa estrutura se transforma em cárcere. Não porque você a criou, mas porque deixou de escolher. É quando seus dias passam a ser repetidos sem reflexão. Quando você acorda e já sabe exatamente como vai se sentir. Não porque conhece a si mesmo, mas porque sua vida se tornou previsível demais para permitir qualquer mudança interna. A rotina deixa de servir você e passa a te aprisionar. Essa prisão não surge de uma única decisão. Ela é construída no acúmulo de concessões que você faz ao longo do tempo. Um hábito que você mantém por obrigação. Uma tarefa que não faz mais sentido, mas que se tornou inquestionável. Uma sequência de dias que não carregam nada de novo, mas que se repetem porque você não tem energia para romper. O hábito começa a usar você, moldando sua vida a partir de padrões que não foram escolhidos conscientemente, mas herdados da correria, da pressão e da necessidade de continuar funcionando. O efeito dessa prisão é sutil. Você não se sente infeliz, mas também não se sente vivo. Não sente dor intensa, mas também não sente alegria real. Sua vida se acomoda em uma faixa emocional estreita, onde tudo parece suportável, mas nada parece significativo. Você passa a existir em um estado de neutralidade que, com o tempo, se torna sufocante. Não porque é insuportável, mas porque é vazio. E o vazio, por ser silencioso, passa despercebido até que você já esteja preso demais para lembrar como era viver com intensidade. Quando a rotina domina, você começa a confundir estabilidade com segurança. Acredita que manter tudo igual é a forma mais segura de não perder o controle. Mas no fundo, sabe que essa estabilidade é falsa. Ela não te protege, te neutraliza. Ela impede que você questione, que explore, que mude. Impede que você volte a sentir. A rotina te anestesia gradualmente, transformando sua vida em algo que você consegue executar sem presença interna. E essa ausência é o que alimenta a sensação constante de que falta algo que você não sabe nomear. O mais cruel dessa prisão é que ela não é visível para os outros. De fora, sua vida parece organizada, responsável, coerente. Você cumpre suas obrigações, mantém relacionamentos, entrega o que precisa. Ninguém vê o aprisionamento silencioso que cresce por trás dessa aparência funcional. Ninguém percebe que você está vivendo uma vida que opera, mas não vibra. E por isso, ninguém questiona, nem mesmo você. Em algum momento, porém, surge um incômodo inevitável. Pequeno no início, quase imperceptível. Uma sensação de que você está se repetindo, não evoluindo. De que está sobrevivendo, não existindo. Esse incômodo é o primeiro sinal de que sua alma está tentando escapar da rotina que a aprisiona. Ela não quer destruir sua vida, ela quer devolvê-la. Porque nenhuma rotina, por mais confortável que pareça, pode substituir o movimento interno que faz cada ser humano se sentir vivo de verdade. Existe um ponto da jornada em que você passa a acreditar que seu valor está condicionado ao que entrega. Não ao que sente, não ao que pensa,
não ao que vive internamente, mas ao que produz. Essa ideia não surge de uma vez. Ela cresce em pequenas frases, em elogios seletivos, em expectativas silenciosas, em comparações permanentes. Até que, sem perceber, você deixa de ser alguém com profundidade e se transforma em uma coleção de resultados. Sua identidade deixa de ser essência e vira desempenho. Quando isso acontece, cada conquista deixa de ser celebração e passa a ser validação. Você não se alegra pelo que fez, se alivia por não ter falhado. Cada objetivo cumprido se torna forma de provar algo aos outros, ou a si mesmo. E no fundo, essa prova nunca termina, porque quando o valor está no resultado, qualquer pausa se torna ameaça, qualquer falha se torna vergonha, qualquer momento de descanso se transforma em justificativa para acreditar que você não é suficiente. Você começa a moldar sua personalidade de acordo com o que acredita que os outros esperam. Se esforça para ser competente, rápido, eficiente, resiliente. Acha que precisa estar sempre forte, sempre disponível, sempre capaz. E ao tentar sustentar essa imagem, você se afasta de partes suas que não cabem nesse personagem. Sua vulnerabilidade, sua fragilidade, sua sensibilidade, sua dúvida, sua humanidade. Tudo isso é colocado de lado porque não combina com a figura que você tenta manter. Essa autoimagem é pesada porque não possui espaço para inconsistências. E seres humanos são feitos de inconsistências. São feitos de falhas, de pausas, de quedas, de ciclos, de mudanças. Ao se exigir constância absoluta, você tenta operar como algo que não é. E quando percebe que não consegue manter esse padrão, passa a acreditar que o problema é você, quando na verdade, o problema é a identidade que você tentou assumir para atender expectativas externas. O efeito dessa desconexão é devastador. A cada dia que passa, você se sente mais artificial. Percebe que suas palavras já não refletem tanto você quanto a imagem que tenta sustentar. Que suas escolhas não nascem do desejo, mas da necessidade de manter o personagem. Que seus limites não são respeitados, porque você mesmo os ignora, para não perder a admiração que acredita precisar. Sua vida se torna uma performance contínua, e você começa a desaparecer dentro dela. O vazio que surge aqui é específico. Ele não nasce da falta de propósito. Ele nasce da falta de pertencimento a si. Você pode estar cercado de pessoas e ainda se sentir sozinho. Pode estar fazendo muito e ainda se sentir inútil. Pode estar funcionando perfeitamente e ainda se sentir perdido. Porque não importa o quanto você produza. Se sua identidade estiver baseada em desempenho, você nunca vai se sentir suficiente. Porque desempenho não substitui essência. E essência é a única coisa capaz de sustentar uma vida emocionalmente real. Esse capítulo revela uma verdade desconfortável. Você não está cansado de trabalhar. Está cansado de ser personagem. E enquanto continuar medindo seu valor por produtividade, vai continuar vivendo pela metade. Presente no mundo, mas ausente de si. Existe um tipo de comparação que não motiva, não inspira e não ensina. Ela destrói. Ela corrói sua autoestima em silêncio. Ela transforma sua percepção de si em um espelho distorcido. Você não compara apenas resultados, compara identidades, compara histórias que nunca foram suas, compara ritmos que nunca combinaram com o seu, compara conquistas que não nasceram das suas necessidades, mas das expectativas que você absorveu sem perceber. E com cada comparação, você se afasta ainda mais da sua própria vida. A comparação moderna não é mais entre pessoas reais. É entre versões editadas, aceleradas e constantemente expostas. Você não vê processos, vê apenas picos. Vê os momentos brilhantes, não os bastidores. Vê o resultado final, não o peso emocional que o antecedeu. E quando confronta esses fragmentos com sua experiência autêntica, você chega a uma conclusão injusta. Você sempre está atrasado, sempre está aquém, sempre poderia ser mais. Essa percepção destrói sua capacidade de enxergar a si mesmo com humanidade. Esse hábito cria um ciclo emocional perigoso. Ao se comparar, você sente inadequação. Ao sentir inadequação, você produz mais para compensar. Ao produzir mais, se desgasta. Ao se desgastar, se cobra ainda mais. A comparação se torna o motor oculto da sua produtividade.
Não porque você deseja evoluir, mas porque não suporta a sensação de ser menos do que os outros parecem ser. E essa sensação nunca desaparece, porque a régua externa nunca fica estática. Ela se move constantemente, e você passa a perseguir um padrão que nunca poderá alcançar. A comparação também rouba sua capacidade de reconhecer suas próprias conquistas. Nada parece suficiente. Nada parece grande o bastante. Nada parece especial. Quando você mede sua vida pela régua alheia, qualquer vitória perde brilho. Você começa a acreditar que poderia ter feito mais, que deveria ter chegado mais longe, que está sempre atrás. Isso cria uma frustração contínua, como se sua própria história estivesse sempre incompleta, mesmo quando você está fazendo mais do que consegue admitir. A pior consequência desse ciclo não é a baixa autoestima, mas a perda de si. Porque quando você vive guiado pela comparação, deixa de perceber seus próprios desejos, seus próprios ritmos, seus próprios limites. Suas prioridades se moldam ao que você acha que deveria ser. Suas escolhas se amoldam ao olhar dos outros. Sua identidade se fragmenta, tentando se ajustar a padrões que nunca foram feitos para você. E no fim, você se distancia tanto da própria essência que já não sabe mais o que realmente quer. Esse aprisionamento psicológico não é simples de romper, porque a comparação oferece pequenas recompensas emocionais. Cada vez que você acredita ter se aproximado da régua externa, sente um breve alívio. Um alívio que dura pouco, mas que reforça o ciclo. E assim, você entra em uma espiral onde nunca se acha suficiente, mesmo quando faz mais do que a maioria. A verdade dolorosa é que a comparação não destrói apenas sua autoconfiança. Ela destrói sua autenticidade. E sem autenticidade, a produtividade se torna ruído, não expressão. A vida se torna corrida, não caminho. Você se torna sombra, não presença. E é isso que te afasta, dia após dia, da vida que realmente poderia te preencher. O silêncio deveria ser um dos espaços mais naturais da vida humana. É nele que você se escuta, se percebe, se encontra. Mas, para muitos, o silêncio se tornou território hostil. Um lugar que provoca angústia, inquietação, desconforto imediato. Quando nada ocupa sua mente, algo começa a se mover dentro de você. Algo que foi ignorado por tempo demais. É por isso que você tenta preencher qualquer pausa com ruído, qualquer intervalo com estímulo, qualquer momento de quietude com uma nova tarefa. O silêncio não é o problema. O problema é o que o silêncio revela. A incapacidade de ficar consigo mesmo não surge da preguiça ou da distração. Surge da quantidade de emoções que você empurrou para baixo ao longo dos anos. Cada tristeza não processada, cada frustração engolida, cada limite ultrapassado, cada verdade calada se acumula dentro de você. E o silêncio é o único espaço onde essas emoções conseguem emergir. Ele funciona como espelho. E é difícil olhar para o próprio reflexo quando você sabe que algo dentro de si não está alinhado. Então você foge. Foge para o trabalho, para a rotina, para o celular, para qualquer coisa que mantenha sua atenção longe de si. No silêncio, não há filtros. Não há ruído que distraia. Não há metas que encubram. Não há justificativas que acalmem. O que existe é a verdade nua, aquela que você tenta evitar enquanto se ocupa. É a tristeza que você nunca admitiu sentir. É o medo que você tentou racionalizar. É a raiva que você achou que já tinha superado. É a sensação de que sua vida tomou um rumo que você não escolheu conscientemente. E como tudo isso dói, você se protege do silêncio, mesmo que isso signifique continuar vivendo na superfície de si. O silêncio não só revela emoções represadas. Ele revela também a distância entre a vida que você leva e a vida que gostaria de levar. Quando você desacelera, percebe rapidamente que sua rotina não conversa com seus desejos, que suas escolhas não conversam com sua essência, que sua produtividade não conversa com seu bem-estar. E essa percepção é pesada porque exige ação, exige mudança, exige coragem. Por isso o silêncio assusta. Ele não ameaça sua estabilidade. Ele ameaça sua zona de conforto. A perda do silêncio cria uma ilusão, a de que você está sempre bem. Mas essa sensação não é bem-estar, é anestesia. Você se mantém ocupado o tempo inteiro para não sentir a dor que o silêncio revelaria. Só que essa anestesia tem um custo. Ela rouba sua profundidade.
sua sensibilidade, sua capacidade de se conectar com os outros. Você passa a viver emocionalmente ausente, incapaz de acessar partes essenciais da própria alma. O mais importante é perceber que o silêncio não é inimigo. Ele é mensageiro. Ele não chega para destruir, mas para devolver. Devolver sua presença interna, sua clareza, sua capacidade de ouvir a si mesmo. Ele só se torna aterrorizante quando a verdade interna foi negada por tempo demais. Quando você começa a encará-lo novamente, descobre que ele não dói. Ele cura. O silêncio é o lugar onde sua alma respira. E enquanto você fugir dele, continuará respirando pela metade. Há uma frase que você repete sem perceber. Uma frase que se esconde entre pensamentos automáticos e justificativas apressadas. Eu não posso parar. Ela aparece quando você está exausto, mas insiste em continuar. Quando o corpo pede descanso e você responde com mais esforço. Quando tudo dentro de você implora por pausa, mas você se convence de que descansar agora significaria perder algo importante. Essa frase parece racional, mas é uma das crenças mais destrutivas que você carrega, porque transforma sua vida em uma corrida infinita, onde parar é sempre visto como ameaça. Essa ideia não nasceu de você. Ela foi instalada pela sociedade que glorifica o excesso, pelo ambiente de trabalho que recompensa quem ultrapassa seus limites, pelas comparações que te fazem acreditar que você está sempre atrás de alguém. A mensagem é sutil. Se você parar, alguém passa à sua frente. Se respirar, perde espaço. Se descansar, perde valor. E pouco a pouco você internaliza essa lógica até que sua vida deixa de ser vivida e passa a ser defendida, como se cada minuto de pausa colocasse em risco tudo o que você construiu. O problema é que essa crença cria um estado permanente de vigilância. Você vive em alerta, pronto para reagir, pronto para produzir, pronto para provar que merece continuar onde está. O corpo se tensiona, a mente se acelera, a alma se encolhe. Você não vive. Você sobrevive dentro de uma estrutura emocional que exige desempenho constante. E essa sobrevivência crônica eventualmente se transforma em desgaste profundo. Não um desgaste físico, mas existencial. Um cansaço que afeta não só o que você faz, mas quem você é. Ao acreditar que não pode parar, você se desconecta da própria humanidade. Esquece que seres humanos funcionam em ciclos, não em linha reta. Esquece que o corpo precisa de pausa para integrar o que viveu. Esquece que a mente precisa de silêncio para reorganizar o que sente. Esquece que a alma precisa de espaço para existir. Essa crença te coloca em guerra com sua natureza, forçando você a sustentar um ritmo que não foi feito para sua constituição emocional. O mais cruel é que essa sensação de urgência constante não te aproxima da vida, te afasta dela. Você perde os detalhes, os momentos, as nuances. Perde sensações que só aparecem quando você desacelera. Perde oportunidades de perceber pequenas alegrias que acontecem nas pausas. Perde a chance de sentir orgulho, porque só olha para o que falta. Perde a conexão com as pessoas, porque está sempre mentalmente em outro lugar. Perde a si mesmo, porque está sempre tentando provar algo que ninguém pediu explicitamente, mas que você acredita ser necessário. Essa crença cria um cárcere interno. Você se aprisiona à produtividade, como se sua existência dependesse dela. E enquanto isso, partes importantes de você vão se apagando. A espontaneidade diminui. A criatividade encolhe. A sensibilidade fica embotada. O sentido de vida desaparece gradualmente. Tudo em nome de uma frase que nunca deveria ter guiado seus dias. Romper com essa ideia não é fraqueza, é libertação. É admitir que parar não coloca nada em risco, exceto a mentira de que você só tem valor enquanto está produzindo. E é exatamente essa mentira que precisa morrer para que você possa finalmente voltar a viver. Chega um instante decisivo na vida de qualquer pessoa que vive nesse ciclo de produtividade constante. Um instante em que o corpo deixa de negociar, deixa de compensar, deixa de sustentar a mentira da eficiência eterna. Ele para, ele trava, ele desmorona de um jeito que não pode mais ser ignorado. Esse momento nunca acontece quando você espera. Ele surge no meio de um dia comum, no meio de uma conversa trivial, no meio de uma tarefa simples. É quando você percebe pela primeira vez que algo quebrou dentro de você, não por fraqueza, mas por exaustão profunda.
O limite não aparece como um aviso educado. Ele chega como ruptura. Para alguns, é uma crise de ansiedade que parece surgir do nada. Para outros, é um apagão emocional, uma sensação súbita de desligamento. Há quem sinta o coração acelerar sem motivo, quem não consiga respirar, quem chore sem entender. Há quem perca o controle sobre o próprio ritmo interno. Há quem apenas sinta um vazio tão grande que parece impossível continuar. Esse colapso não é doença, é mensagem. É o corpo dizendo de forma inegociável: não dá mais. Esse grito do corpo é o resultado de anos ignorando limites, anos empurrando emoções para baixo, anos funcionando acima da capacidade emocional, anos acreditando que o valor estava na produtividade e que parar era perigoso. O corpo aguenta porque foi feito para sobreviver, mas ele não foi feito para ser máquina. Ele não foi projetado para operar sob estresse permanente. Ele não sabe mentir por muito tempo. E quando a mentira da alta performance se torna grande demais, ele desaba. Esse momento de ruptura carrega um perigo e uma oportunidade. O perigo é interpretar esse colapso como falha pessoal, como sinal de fraqueza, como derrota. Essa interpretação te afunda ainda mais na lógica que te destruiu. A oportunidade é entender o colapso como ponto de virada, como limite final, como fronteira emocional que, uma vez reconhecida, redefine tudo. É nesse instante que muitas pessoas, pela primeira vez, percebem o quanto se afastaram de si para sustentar uma vida insustentável. O grito do corpo também revela a profundidade do vazio interno. Não um vazio existencial simples, mas um vazio criado pela desconexão prolongada entre o que você sente e o que você vive. Esse vazio se torna insuportável porque você tenta preenchê-lo com trabalho, com metas, com desempenho, com rotina. Mas nada externo consegue ocupar o espaço que foi deixado por sua própria ausência. O colapso revela essa ausência de forma clara, crua, impossível de ignorar. Esse limite não é o fim, é o início. É o momento em que você percebe que continuar nesse ritmo significa perder partes de si que não poderão ser recuperadas depois. É o ponto em que o corpo te devolve a própria humanidade. Ele te obriga a olhar para dentro, a parar, a reconsiderar a vida que está sustentando. Ele te arranca da lógica de sobrevivência e te coloca diante da verdade. Você não pode viver contra si mesmo sem que algo dentro de você cobre o preço. O grito do corpo é, acima de tudo, um pedido de retorno. Um chamado urgente para que você volte para aquele lugar interno que abandonou enquanto corria atrás de uma vida que não te incluía. Há um momento, geralmente depois do colapso interno, em que a verdade começa a se revelar com uma clareza silenciosa. Não é uma descoberta intelectual. É uma compreensão visceral, profunda, quase dolorosa de tão simples. A produtividade extrema que você sustentou por anos nunca foi sobre fazer mais. Foi sobre não sentir, sobre se proteger da própria verdade, sobre criar movimento suficiente para não ter que encarar aquilo que estava parado dentro de você. Essa revelação não chega como acusação, ela chega como reconhecimento. Você percebe que, em muitos momentos da vida, trabalhar mais era mais fácil do que admitir tristeza. Produzir sem parar era menos assustador do que enfrentar o medo de decepcionar alguém. Manter-se sempre ocupado era mais confortável do que olhar para a vida que você construiu e perceber que ela não te incluía. O fazer constante servia como muralha emocional. Quanto mais você fazia, menos precisava encarar o que doía. A produtividade se tornou estratégia de sobrevivência. Não porque você quisesse fugir de si, mas porque não havia espaço emocional seguro para ficar consigo mesmo. Enquanto trabalhava, você sentia controle. Enquanto entregava, sentia valor. Enquanto avançava, sentia que existia. Mas esses sentimentos nunca duravam. E quando o silêncio retornava, o vazio aparecia junto. Então você fazia mais, e mais, e mais. Até que fazer deixou de ser ação e se tornou compulsão. Essa verdade dói porque desmonta uma identidade inteira. Você acredita que sempre foi forte, disciplinado, dedicado. E de certa forma foi mesmo. Mas grande parte desse esforço nasceu da falta de acolhimento interno. Você se cobrou demais porque não sabia como se ouvir. Se sobrecarregou porque não sabia como se proteger. Se exigiu resultados porque não sabia como se reconhecer como ser humano.
Quando a produtividade se torna fuga, ela deixa de ser escolha e passa a ser prisão. Uma prisão disfarçada de virtude. Ao enxergar isso, algo se desloca internamente. Pela primeira vez, você percebe que não precisa sustentar essa vida feita de urgências para continuar existindo. Percebe que o valor que buscou fora só faria sentido se nascesse de dentro. Percebe que o vazio não é inimigo, mas sinal de que você se abandonou ao longo do caminho. E essa percepção, embora dolorosa, é libertadora. Porque, ao reconhecer a fuga, você finalmente encontra a porta de saída. Essa revelação também mostra que o problema nunca foi a produtividade em si. O problema foi o uso emocional que você fez dela. Produzir não destrói ninguém. Fugir de si, sim. E enquanto o fazer servir como disfarce para o sentir, sua vida continuará incompleta, por mais eficiente que pareça. Quando você entende isso, percebe que o caminho de volta não está em fazer menos, mas em fazer a partir de outro lugar. Não mais para fugir, mas para existir. Essa é a virada mais profunda da jornada. O momento em que você entende que sua relação com a produtividade sempre foi reflexo da sua relação consigo mesmo. E que, para reconstruir sua vida, não precisa abandonar o fazer. Precisa abandonar a fuga. Depois de enxergar que sua produtividade sempre escondeu uma fuga emocional, algo começa a mudar dentro de você. Não de forma grandiosa, mas de forma quase imperceptível. Uma suavidade retorna ao corpo. Uma pausa se instala na mente. Uma pequena abertura surge dentro daquele espaço que antes era tomado por urgência constante. É o início do retorno ao ritmo humano, um ritmo que você abandonou sem perceber para acompanhar expectativas que nunca foram suas. Esse retorno não acontece no mundo externo primeiro. Acontece dentro, no modo como você respira, no modo como se observa, no modo como começa a existir novamente. O ritmo humano não é rápido, não é perfeito, não é previsível. Ele oscila, se adapta, muda. Ele respeita ciclos, respeita cansaço, respeita sensibilidade. E quando você começa a se reconectar com esse ritmo, percebe imediatamente o quanto havia se afastado da própria natureza. Você achava que precisava vencer o tempo, quando na verdade precisava recuperá-lo. Achava que precisava controlar tudo, quando na verdade precisava permitir-se sentir. Achava que precisava produzir sem parar, quando na verdade precisava se ouvir. Esse retorno não exige força, exige honestidade. A primeira coisa que muda é sua relação com as pausas. Elas deixam de parecer ameaçadoras, deixam de parecer desperdício, deixam de parecer atraso. Você começa a perceber que, ao parar, não perde nada. Ganha clareza, ganha presença. Ganha consciência do que estava pedindo atenção dentro de você. A pausa se torna lugar de integração, não de fraqueza. É ali que você processa o que viveu, em vez de apenas passar por cima. É ali que emoções antigas começam a encontrar espaço para se dissolver. É ali que o corpo finalmente respira. Em seguida, você começa a enxergar seus limites com mais compaixão. O que antes parecia defeito, agora parece informação. Cansaço vira sinal, não ameaça. Tristeza vira convite, não fracasso. Medo vira orientação, não sentença. Ao respeitar seus limites, você descobre que eles não te diminuem, te preservam. Eles são o contorno emocional que impede que você se perca novamente. Esse respeito interno cria uma estabilidade que não depende de produtividade, mas de presença. Gradualmente, você começa a fazer escolhas diferentes. Não escolhas grandiosas, mas pequenas decisões que começam a reorganizar sua vida. Você diz não a excesso. Diz sim ao que nutre. Reduz o que te adoece. Se aproxima do que te devolve. Revê relações, revisa hábitos, reavalia ambições. Nada disso acontece de forma radical. A mudança verdadeira é sutil, profunda e contínua. Ela nasce do reencontro com aquilo que você sentiu falta durante anos. Você mesmo. O mais importante desse retorno é perceber que você não está se tornando alguém novo. Está voltando para quem sempre foi, antes de se desesperar para acompanhar um ritmo que te quebrou.
Está recuperando partes que ficaram congeladas. Está voltando a sentir coisas que ficaram abafadas. Está reacendendo uma vitalidade que nunca desapareceu, apenas estava inacessível. O ritmo humano é o único onde sua alma consegue existir por inteiro. E quando você começa a caminhar nesse ritmo novamente, percebe que nada externo mudou de forma radical, mas tudo dentro de você se desloca. Porque, pela primeira vez em muito tempo, você não está vivendo para acompanhar o mundo. Está vivendo para acompanhar sua própria verdade. Existe um instante, depois de toda essa jornada interna, em que algo se realinha profundamente. Não é um renascimento dramático, nem uma mudança repentina. É um recomeço quieto. Uma reorganização subjetiva que acontece longe dos olhos do mundo, mas que transforma silenciosamente tudo o que você toca. Nesse momento, você percebe que a vida que antes te esmagava, agora começa a te acolher. Não porque ela mudou, mas porque você mudou. Você deixou de se perder nos excessos e voltou a habitar o próprio corpo, a própria mente, a própria presença. Esse recomeço é diferente de qualquer tentativa anterior de mudança. Ele não nasce da culpa, da urgência ou do desespero. Ele nasce da compreensão. Você não está mais tentando fugir do vazio. Está olhando diretamente para ele e percebendo que foi ali, naquele espaço doloroso, que sua verdade ficou guardada. Vazio sempre foi sinal, não falha. E quando você finalmente se aproxima dele sem medo, descobre que muito do que buscou fora sempre esteve dentro. Não como resposta pronta, mas como possibilidade de ser inteiro. É aqui que você percebe que produtividade nunca foi inimiga. O problema não era fazer, era fugir. Agora, você não faz mais para se esconder. Faz para existir. Faz a partir da presença, não da urgência. Faz para expressar, não para provar. Suas ações deixam de ser defesas e passam a ser escolhas. Não há mais pressa, não há mais comparação, não há mais medo de parar. Porque você entende que parar não te apaga, te revela. Você também começa a sentir novamente partes que estavam adormecidas. A espontaneidade retorna aos poucos. A criatividade reacende. A sensibilidade volta a pulsar. Você ri de forma diferente, respira de forma diferente, enxerga de forma diferente. Nada disso é forçado. É natural. É o corpo reconhecendo que já não está em guerra com você. É a mente percebendo que não precisa mais operar em alerta máximo. É a alma ocupando o espaço que sempre foi dela. E pela primeira vez em muitos anos, você começa a tomar decisões a partir de si, não a partir da expectativa externa. Você escolhe ritmos mais humanos. Escolhe relações que te devolvem. Escolhe caminhos que fazem sentido para a sua verdade interna, não para seus medos antigos. A vida deixa de ser corrida e volta a ser caminho. Não um caminho perfeito, mas um caminho habitável. Um caminho que você finalmente consegue viver com profundidade. Finally, esse recomeço não é destino final. É ponto de partida. Ponto de partida para uma vida onde você não se perde mais para acompanhar um mundo que nunca teve seu ritmo. Onde o fazer nasce do ser. Onde o tempo deixa de ser dívida e volta a ser espaço. Onde a produtividade deixa de te matar e passa a te acompanhar. Onde você, enfim, retorna à única coisa que realmente importava desde o início, sua própria existência. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.